Um bom dia a todos. Estamos todos na presença do Senhor, que prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Ele também disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali ele estaria. Então, devemos nos lembrar da presença de Deus conosco, recebendo o culto que nós estamos oferecendo a Ele, tendo consciência de que Ele perscruta os nossos corações para nos conceder segundo o nosso coração para com Ele. Jesus Cristo disse que Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E isso nós fazemos quando nós temos consciência de quem é Deus e de que Ele está conosco. Assim vamos reler a palavra de Deus na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, de 1 a 12. Estamos fazendo exposição dessa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no assunto que ele desenvolve a respeito da vida que agrada a Deus. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessa arte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Nós já falamos a respeito das virtudes que são recomendadas nessa passagem das Escrituras, começando com a santidade, e o apóstolo relaciona também o amor, a harmonia e a dignidade em um viver que realmente agrade a Deus. No domingo passado, nós encerramos a parte que se refere à santidade, parte essa que envolve o nosso espírito, o nosso corpo
envolve questão moral e ética e envolve também questão social. A santidade, ela precisa estar presente em todo o nosso viver de cada dia, em todas as atitudes, conduta, pensamentos, desejos, sentimentos, nas nossas palavras, em todo o nosso relacionamento com as pessoas. É isso que a palavra de Deus nos diz quando nos lembra de que o nosso compromisso com Deus é um compromisso de santidade, porque Ele é santo. E nós, sendo seus filhos, o nosso caráter precisa expressar o caráter de Deus, o nosso Pai. Agora, irmãos, a palavra de Deus aborda a questão do nosso relacionamento uns com os outros e com todas as pessoas de uma maneira geral, com relação ao amor. A Bíblia é o compêndio do amor, porque Deus é amor. Foi por amor que Deus nos criou. Nenhum outro motivo teve Deus em criar todas as coisas e nos criar a não ser o seu amor. A motivação de Deus para a criação foi o amor. A Bíblia diz que Deus nos amou antes da fundação do mundo e por amor nos escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. O amor de Deus, ele está expresso, claramente definido em toda a Escritura. Nós podemos perceber as expressões do amor de Deus através do seu carinho, da sua ternura, da sua providência, da sua proteção, do cuidado com que Ele conduz e mantém e sustenta toda a sua criação e desenvolve a história dos homens. E isso é em conexão com a história do seu povo eleito. Quando Deus prometeu a redenção, ainda lá no Éden, Ele estava falando de amor. Quando Deus estava dando leis para o seu povo, Ele disse que nós deveríamos amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa força. Ou seja, amar a Deus não é uma questão opcional, é uma exigência de Deus e é um dever nosso, porque é impossível nós nos relacionarmos com Deus a não ser pelo amor. E Deus deixou bem claro, desde o Antigo Testamento, que esse amor deveria se expressar na obediência a Ele, à sua lei. Obedecê-lo como Senhor, praticar a sua palavra, viver de acordo com a vontade dEle. E foi isso mesmo que Jesus Cristo disse quando Ele estava se despedindo dos seus discípulos, naquela noite em que Ele foi traído. Ele disse: novo mandamento vos dou,
que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E aí alguém pode perguntar, mas como novo? Se ele já tinha sido dado no Antigo Testamento. É novo por causa das palavras que Jesus acrescentou, como eu vos amei. Ou seja, o amor agora, ele deveria ser praticado com base no amor sacrificial de Cristo. Era um novo mandamento, trazendo o antigo mandamento para uma nova visão do amor de Deus, que havia sido revelado em Cristo Jesus e no sacrifício de Cristo. No dia seguinte, Jesus iria para a cruz. E ele estava se despedindo, dizendo, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Foram as palavras mais importantes que Jesus deixou com os seus discípulos, porque Jesus queria que a sua igreja se expressasse através do amor a Deus e de uns para com os outros. Antes de entregar esse novo mandamento, Jesus já havia dito para os seus discípulos que aquele que o ama, o obedece. E aquele que o ama seria amado por seu Pai. E aí Jesus Cristo disse, e viremos para ele e faremos nele morada. Então não há dúvida a respeito do que Jesus queria ensinar pelo amor, com relação ao amor, a não ser que o amor se manifesta através da obediência. Nós amamos a Cristo porque Ele nos amou primeiro. E Ele nos amou em obediência à vontade do Pai. Jesus Cristo disse que tudo aquilo que Ele fazia e falava era em obediência ao Pai. E uma vez Ele resumiu tudo isso dizendo, o próprio Pai vos ama. E Ele veio da parte do Pai para manifestar o amor de Deus por nós e para cumprir o amor de Deus com relação a nós, entregando-se por nós. É tudo amor. O apóstolo Paulo teve muita experiência desse amor e ele mostra isso nas suas cartas. E aqui ele está dizendo para a igreja dos Tessalonicenses que no tocante ao amor fraternal não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. A vida cristã é uma vida
realizada na história e no tempo, e em contato com o tempo e as circunstâncias do tempo. E se essa vida não for sustentada pelo amor a Deus e pelo amor aos irmãos, ela será impossível de ser vivida. Porque nós expressamos o nosso amor a Deus obedecendo à palavra dele. Se alguém ama a Deus, obedece à sua palavra. Aqueles que não amam, não praticam a palavra de Deus, porque Deus é amor. E esse amor a Deus, ele precisa ser expresso, ele precisa ser evidenciado no nosso relacionamento com os irmãos. Cumprindo para com os irmãos aquilo que a palavra de Deus exige que nós façamos. Mas o que é o amor? Para que nós saibamos se amamos ou não, nós precisamos definir o que é o amor. O amor tem sido definido de várias formas, seja pelos poetas, seja pela psicologia, seja pela filosofia. Mas a Bíblia, ela define o amor não apenas como um sentimento, uma paixão, um fenômeno psicológico, físico, químico, mas a Bíblia nos mostra que o amor é uma prática de vida. O amor, ele não é apenas para se sentir e para se declarar por palavras, mas é algo que sustenta um tipo de vida, uma qualidade de vida. A vida, ela é ou sem amor ou com amor. Não há meio termo. O apóstolo João, chamado de o apóstolo do amor, ele diz que se alguém ama a Deus, mas despreza ou odeia a seu irmão, está mentindo. Uma coisa não pode conviver com a outra. Quando ele fala em odiar o irmão, ele está falando em desprezar. Na Bíblia, ódio é sinônimo de desprezo, de falta de consideração, falta de respeito, falta de atenção. E quando alguém se relaciona com o seu irmão ou com qualquer outra pessoa com desprezo, ignorando aquilo que acontece com o outro, então ele está odiando. Porque o amor que Jesus Cristo disse que nós devemos amar uns aos outros, ele possui uma empatia que leva alguém a se colocar no lugar do outro para se importar com o que acontece com o outro e se entregar em favor do outro. O amor, ele não consegue olhar
para uma situação de necessidade, de urgência, sem se envolver. Se a pessoa que ama se encontra diante de uma situação de carência, seja de quem for, e ela não pode materialmente fazer nada, fisicamente prestar nenhum socorro, ela imediatamente, na sua mente, no seu coração, ela vai clamar a Deus por aquela situação, por aquela pessoa. Porque o amor faz isso, ele se importa, ele se envolve, ele não deixa para lá. O amor oferece a Deus súplicas e intercessões que percorrem toda a terra. O mundo todo é envolvido pelo amor. Aquele que ama não olha para a história simplesmente como uma sucessão de fatos. Ele olha para a história como um fenômeno que só pode ser bem sucedido pelo amor. E os únicos que possuem esse amor pela história, pela existência humana, a ponto de suplicar a Deus, de interceder a Deus por essa história, é aquele que é filho de Deus, é aquele que já aceitou a Cristo como Salvador e que obedece a Cristo. Porque esse amor do qual nós estamos falando, o verdadeiro amor, ele não existe no coração da pessoa que não conhece a Cristo, que ainda não recebeu o dom do Espírito Santo. A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado nos nossos corações. Ele vem de cima. Ele não pode ser fabricado por nós. Ele não é uma paixão. Ele não é meramente um sentimento. Ele não é uma reação físico-química do cérebro. Ele é derramado nos nossos corações. E então, o nosso coração é ligado a Deus. Há uma fonte de amor que nos conecta a Deus. E essa fonte de amor é Deus. E daí, necessariamente, esse amor se espraia. Ele afeta, atinge, influencia, socorre as pessoas e toda a criação. Nós amamos, diz a Bíblia, porque Deus nos amou primeiro. Então, o amor que nós temos da parte de Deus é consequência do amor de Deus. E nós passamos a olhar para as coisas e para as pessoas e para os acontecimentos e para a história do ponto de vista de Deus e sentindo e desfrutando e exercitando o amor de Deus. E esse amor, ele é dinâmico. Ele faz as coisas. Ele não se conforma em observar os acontecimentos. Ele não se conforma em observar a maneira como as pessoas estão vivendo.
É o amor de Deus em nós. E Ele nos impulsiona a agir em favor dos outros. Quantos de nós, especialmente nestes dias, têm oferecido a Deus intercessão fervorosa por esta nação e o seu povo? Quantos se importam? Quantos estão envolvidos, engajados? O verdadeiro crente, ele precisa ser um ativista movido pelo amor. Não basta participar de manifestações. É preciso realmente estar diante de Deus, intercedendo pelos fatos da história, particularmente aqueles que nós estamos vivendo. E não apenas por esta nação e o seu povo, mas pelo mundo inteiro. Paulo disse que os tessalonicenses estavam amando de fato, porque o amor deles ultrapassava as fronteiras. O amor deles era conhecido por todas as igrejas da Acaia. Isso significa de toda a Grécia antiga. O amor se coloca diante de Deus em lágrimas, em pranto, em clamor, em intercessão. Além, é claro, de levar a pessoa a fazer tudo aquilo que está ao seu alcance para socorrer, para ajudar, para consolar. Se nós queremos agradar a Deus através do nosso viver, nós precisamos amar. Precisamos obedecer à palavra de Deus. Fazer a vontade de Deus no dia a dia. Para que o poder de Deus e o amor de Deus se manifeste através de nós e atinja as pessoas e toda a criação. Que Deus nos conceda a graça de vivermos, de fato, experiencialmente, esse amor. Porque se nós fizermos isso, as pessoas e os acontecimentos, eles serão atingidos, influenciados e transformados, porque o amor tem poder para isso, porque ele vem de Deus, e ele é movido pelo mundo afora, ele é movimentado pelo poder de Deus através de nós. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele disse para os seus destinatários que não tinha mandamento novo para eles. Mas no mesmo versículo ele diz: mas um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, conforme Cristo vos amou. Nós precisamos amar conforme Cristo
nos amou. E se nós rogarmos isso a Deus, Ele vai nos conceder, porque é da vontade dEle. Oremos a Deus para que Ele nos conceda a graça e o poder de amar conforme Cristo nos amou. Que Deus nos abençoe. Amém.